Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1. E eu vou ler com você a partir do verso de número 6. Eu diria o seguinte, que essa mensagem talvez seja a mensagem mais importante que você vai ouvir na sua vida. Não porque eu estou ministrando, não porque é nessa comunidade e não como um jargão, mas porque é a mensagem mais importante que tem na Bíblia. Então, essa mensagem, ela pode simplesmente mudar completamente o curso da sua vida. Então eu queria pedir emprestado 50 minutos da sua atenção, mas que você dedicasse 50 minutos da tua atenção agora, porque eu vou falar. Porque é necessário, gente, que a gente renove a nossa mente, que algumas mentiras sejam arrancadas de dentro de nós de uma vez por todas. Alguns sofismas que foram apresentados para nós têm que sair de dentro de nós, se a gente quer viver na liberdade que Jesus propõe para a gente. E Gálatas capítulo 1, Paulo vai falar exatamente o que está acontecendo entre nós, o que está acontecendo na nossa nação. A gente tem tido a oportunidade de, além de ministrar para vocês que estão aqui presentes, ministrar para a galera que está na internet. A gente tem tido a oportunidade de pegar esse material e colocar ele no nosso canal e milhares de pessoas são alcançadas. E eu queria falar para vocês que é algo que tem acontecido na nossa nação, não tem acontecido em Bragança simplesmente, mas na nossa nação. Olha o que Paulo vai dizer em Gálatas 1, verso de número 6. Ele diz assim, olha: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja amaldiçoado. Paulo é extremamente duro com essa igreja, e é interessante que em todas as outras cartas ele começa fazendo um elogio, ele começa dando aquela rodeada, sabe? Ele usa muito aquela estratégia do sanduíche, sabe? Quando você fala uma coisa boa da pessoa, tal, depois você dá a bronca e termina com uma coisa boa, para ela achar que acabou bem, entendeu? Mas no meio veio a bronca. Paulo usava muito isso. Ele começava dizendo, poxa, parabéns por isso, poxa, que legal que está acontecendo isso, um abraço para o fulano, um abraço para o ciclano, tal. Mas aqui ele não tem condições de começar. Por quê? Porque ele está dizendo, cara, admira-me. Ele começa dizendo assim, na linguagem de hoje seria, eu estou chocado, cara. Eu estou perplexo, chocado com o que está acontecendo entre vocês. Porque vocês rapidamente estão estão mudando do evangelho que eu apresentei para vocês para um outro evangelho. E ele diz, esse outro evangelho é amaldiçoado. E quem pregar esse outro evangelho, que seja amaldiçoado. E ele diz, até mesmo se eu chegar para vocês e falar, olha, eu vou dar uma revisada, é um outro evangelho, que eu seja amaldiçoado. E ele vai além, se um anjo descer do céu, cara, e te falar um evangelho diferente desse que nós anunciamos, que seja amaldiçoado, cara. E deixa eu falar para você, a gente tem feito atendimento, eu e a Val temos feito atendimento direto, assim, a gente geralmente tira quinta-feira para fazer atendimento. E, gente, é raro entrar alguém na nossa sala que saiba o verdadeiro evangelho. Nós fomos doutrinados neste outro evangelho, que Paulo chama de amaldiçoado. Porque foi adicionado algumas coisas ao evangelho puro. E quando eu estava ali, me deu mais certeza ainda dessa palavra que Deus colocou no meu coração,
quando o Brisa começou a cantar, cara, nos leva de volta para o evangelho simples. Porque o que Paulo está dizendo, olha só, no verso de número 8: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além, ou seja, um evangelho com algo adicionado. Alguém que pegue a simplicidade do evangelho e adicione algo nele, cara, que seja amaldiçoado. E o que estava sendo adicionado ao evangelho? Dá uma olhada em Gálatas 5, vá para frente. 5, verso de número 1, capítulo 5. Olha só, o que estava acontecendo? Estavam chegando lá na igreja de Gálatas homens e judeus que haviam se convertido, e eles estavam dizendo para aqueles crentes, para aquela igreja, que não bastava eles crerem em Cristo Jesus, que eles precisavam também passar pelos rituais do judaísmo para poder ter a aceitação completa de Deus. Então eles estavam dizendo: ei, vocês creem em Jesus? Cremos, mas vocês são circuncidados? Não. Então, cara, então vocês não estão certos com Deus, porque vocês precisam crer em Jesus, mas não só crer em Jesus, mas também se circuncidar. E eles estavam dizendo, mas também observar o sábado, mas também observar a lei. E olha o que Paulo diz no capítulo 5, verso 1: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vocês, presta atenção, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Verso 3, de novo: testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais vos justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Ele está dizendo, cara, se vocês se circuncidarem, vocês decaíram da graça, porque vocês estão dizendo, Cristo não é suficiente, para ser salvo eu preciso de Cristo e mais alguma coisa. Ele está dizendo, foi adicionado algo no evangelho de vocês, vocês não estão mais vivendo o evangelho simples que nós pregamos para vocês, e ele vai dizer que eu recebi de Deus esse evangelho. Jesus não é suficiente para vocês, é Jesus mais circuncisão, é Jesus mais um ritual, é Jesus e mais alguma coisa que faz você se sentir salvo. Então quer dizer, vocês estão abandonando Cristo, cara, porque vocês estão dizendo que Ele é fraco, que Ele não é suficiente, que o sangue dEle não é suficiente, que você precisa de mais alguma coisa, mais uma obra sua, para que o negócio seja completo. E para que você esteja bem com Deus. Sabe, talvez hoje isso não faça sentido para você, porque você não está sendo mandado por ninguém a circuncidar. Ninguém mandou você fazer um ritual judaico. Mas nós estamos adicionando coisas ao evangelho. Sabe, quando a pessoa entra no gabinete ou na minha sala para a gente conversar, geralmente no meio da conversa eu vou fazer uma pergunta. Então se você for lá e a gente for conversar no atendimento, você vai ouvir essa pergunta. Eu faço a pergunta, não interessa o problema que ela traga, a pessoa traga, eu faço a seguinte pergunta: se você morresse hoje, e eu quero que você pense nessa pergunta, ou se Jesus voltasse hoje, você seria salvo? Você iria para o céu? Você iria para o inferno? Qual seria a sua resposta? Não precisa falar, mas pensa na sua mente. Se você morresse hoje, ou se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo? E aí a pessoa me dá uma resposta, porque nós estamos ali em particular. E aí eu faço a segunda pergunta:
Eu pergunto, por quê? Se ela falar, não, Douglas, eu não estaria salvo hoje, eu pergunto, por quê? Se ela falar, Douglas, hoje eu estaria salvo, eu pergunto, por quê? E sabe qual é a resposta que eu sempre ouço? Na maioria das vezes as pessoas falam, não, eu não estaria salvo. E a resposta que eu sempre ouço é, porque eu não estou bem com a igreja. Porque eu não estou lendo a Bíblia. Porque eu não estou orando. Porque eu não estou fazendo as coisas certas. Ou seja, elas estão respondendo para mim. Para ser salvo eu tenho que ler a Bíblia. Para ser salvo eu preciso orar. Para ser salvo eu tenho que ir na igreja. Para ser salvo eu tenho que fazer alguma coisa. Elas estão dizendo para mim, Jesus não é suficiente para me salvar. É Jesus mais as minhas obras. É Jesus mais a minha santidade. É Jesus mais a minha renúncia ao álcool. A minha renúncia ao sexo. É Jesus mais alguma coisa. Só Ele não é suficiente. Paulo estaria aqui dizendo para nós, eu estou chocado, porque vocês se desviaram do verdadeiro evangelho, e vocês adicionaram coisas ao evangelho. É Jesus mais dízimo, é Jesus mais ir de domingo e bater cartão, é Jesus mais ir na célula, é Jesus mais alguma coisa, é Jesus mais ser discipulado, porque Ele não é suficiente, cara. E eu preciso te perguntar, cara, você vive a partir do verdadeiro e simples evangelho? E eu queria pregar o evangelho para você. Sabe, abra sua Bíblia comigo em Lucas 15, a história mais conhecida de todas. Lucas 15. Verso de número 11. Cara, você precisa entender isso hoje. Você precisa entender isso hoje. Lucas 15, verso de número 11. Diz assim, olha. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres, a herança. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para o seu campo para guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das comidas dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse, quantos trabalhadores de meu pai têm fartura de pão, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos e nos regozijássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
Essa parábola é a parábola das parábolas. É a parábola mais complexa que Jesus já contou no sentido de estrutura. É a maior de todas, é a com mais detalhes e é a mais conhecida de todas. Pra você ter uma noção, existe um comentário de Shakespeare em relação a essa parábola. Shakespeare foi um dos maiores escritores da história, faz um comentário dizendo que para ele essa é uma das peças literárias mais bem escritas que ele já viu. E essa parábola conta a história de um pai que tinha 2 filhos. Por que Jesus conta essa parábola? Porque ele estava diante de 2 grupos. Ele estava diante de um grupo de pecadores, que a Bíblia chama de pecadores, que é quem? Quem ignorava a lei. Era o grupo que não vivia a lei. E ele estava diante de um grupo de mestres da lei, que eram os caras que observavam a lei rigorosamente. Não sei se você sabe, mas os 5 primeiros livros da Bíblia têm 613 leis. E esses caras observavam cada uma delas e tentavam viver cada uma delas. Então tinha esses 2 grupos ouvindo Jesus. Então ele diz que um homem tinha 2 filhos. E o mais novo representava os pecadores, que pediu para o pai, ele pede para o pai a herança e ele vai embora. Pedir a herança com o pai vivo era desejar que o pai morresse. Então era um insulto terrível um filho chegar para o pai com o pai ainda vivo, com o pai ainda com saúde, e dizer: pai, me dá minha parte da herança. Ele estava declarando na cara do pai: pai, eu queria que você tivesse morto, mas você não morre logo. Me dá minha herança, me dá minha parte. E esse pai dá. Mesmo diante desse insulto, ele dá a herança. E esse menino vai embora com a herança do pai e começa a gastar toda a bênção do pai de forma irresponsável, longe do pai. Ele vivia como se o pai tivesse morto. Agora ele tem um segundo filho, um filho que fica, mas que vive dentro da casa do pai como se fosse um escravo. E ele está representando esses 2 grupos, um grupo de pecadores e um grupo de mestres da lei, um grupo de religiosos. E aí, Jesus conta essa parábola para explicar ou redefinir alguns conceitos na cabeça daquele pessoal que estava ouvindo. E o primeiro conceito que Jesus vai redefinir a partir dessa parábola, e que eu queria ver com vocês, é: o que é pecado? O que é pecado, gente? Porque aquele grupo que estava ouvindo Jesus, os pecadores ou os religiosos, eles entendiam o pecado da seguinte forma: pecado é desobedecer uma das 613 regras. Então eu tenho uma lista de regras que está descrita lá no Antigo Testamento, que eles chamam da lei, e aí desobedecer essas regras é pecado. Só que Jesus dá um nó na cabeça da audiência ali, quando eles começam a perceber que o mais novo estava em pecado. Isso é óbvio, ele chegou a se envolver com prostituição. Só que Jesus começa a dar a entender que o mais velho está em pecado, que o mais velho está longe de Deus, que o mais velho está desconectado do Pai. E o que desconecta o homem de Deus? Pecado. Só que o que complica é que Jesus fala uma frase, Jesus coloca uma frase na boca do pai que complica toda a situação. O pai diz para o mais velho, o mais velho diz para o pai: eu nunca desobedeci nenhuma das suas ordens. E o pai não rebate. E o pai não discorda. E o pai não fala: que nunca desobedeceu, lembra aquele dia que você... O pai simplesmente aceita essa afirmação. O filho está dizendo: eu te obedeço na íntegra. As 613 regras que você me apresentou, eu estou observando todas. Agora eu te pergunto: como que um menino que não desobedece às regras está em pecado? Como que alguém que está fazendo tudo certo está longe de Deus? E eu te pergunto: o que é pecado? O que é pecado segundo Jesus nessa parábola? O que é pecado segundo as Escrituras? Eu queria redefinir isso na sua cabeça. Pecado, gente, não é simplesmente quebrar regras. Pecado grava isso no seu coração ou escreve aí, para depois você ficar lendo até entrar no seu coração. Pecado é não amar
o Pai acima de todas as coisas. Grava isso. Pecado diz respeito a coração, não somente a comportamento. Porque esse menino estava obedecendo tudo e estava em pecado, porque Deus vê coração e não aparência. Pecado é não amar o pai acima de tudo. Por que o mais novo estava em pecado? Porque ele amava mais as coisas do pai do que o pai. Porque ele chega para o pai e fala: pai, você não morre logo, eu estou aqui por causa das coisas, pai. Só que o senhor não morre e eu quero as coisas. Então vou fingir que o senhor está morto e eu uso as coisas. Agora, por que o mais velho está em pecado? Exatamente pelo mesmo motivo. Ele ama mais as coisas do pai do que o pai. Porque no momento, presta atenção, quando eu amo alguém, gente, eu me alegro com aquilo que aquela pessoa se alegra. Concorda sim? Quando eu amo alguém, eu me entristeço com aquilo que entristece a pessoa. Nós amamos a Rose. O Lucas está doente. Nós estamos tristes junto com a Rose. O Lucas é seu parente de sangue? Não, não é nosso parente de sangue, mas nós amamos ele, então nós nos entristecemos com a tristeza deles, e se eles se alegrarem, nós nos alegramos com ele. Gente, o pai estava no dia mais feliz da vida, aquilo que ele amava, que era o filho, voltou, e esse menino não se alegra com o pai. Sabe o que esse menino está preocupado? Com o bezerro que o pai matou. O senhor nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Esse cara estava mais interessado nas coisas do pai do que no coração do pai. O que é pecado? Não amar o pai acima de todas as coisas. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses além de mim. Chegam para Jesus e falam: como é que o Senhor resume a lei e os profetas? O que ele responde? Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Isso resume a lei e os profetas. Gente, é como se existisse uma lei: ama o teu papai acima de todas as coisas. O que é pecado? Qualquer coisa que fluir de um coração que não ama o pai acima de todas as coisas. Presta atenção, tinha um filho envolvido com prostituição e um filho fazendo tudo que o pai mandava, e os dois estavam em pecado, porque os dois tinham o mesmo coração. Cara, tem gente jejuando, mas não por causa que é apaixonado pelo pai, mas porque quer as coisas do pai. Tem gente fazendo campanha de oração. Orar é bom? Depende. Por que você está orando? Porque você quer as coisas do pai, ou porque você ama o pai e quer um relacionamento com ele? Tem gente fazendo teologia e Deus está olhando do lado de cima e vendo como prostituição, cara, porque não é por amor ao pai, é para vomitar conhecimento na cara dos outros. Cara, entenda o que é pecado: não amar a Deus acima de todas as coisas, cara. Amá-lo mais que dinheiro, amá-lo mais que pessoas, amá-lo mais que esposa, amá-lo mais que filhos, amá-lo mais que carreira, amá-lo mais que sexo, amá-lo acima de tudo. Isso é pecado. Porque o que acontece? Esses filhos queriam as bênçãos do pai. Sabe o que eles fizeram? Acharam duas estratégias diferentes. Isso resume a humanidade, gente. Duas estratégias para pôr a mão nas coisas. Ou eu finjo que Deus não existe e vou para a libertinagem e vivo a minha vida fazendo o que eu quiser. Ou eu obedeço tudo que o pai manda para poder enfiar o dedo na cara dele e falar: você me deve uma bênção. Eram os dois filhos, cara, religiosos, e o filho mais velho e o filho pródigo. Que filho é você, cara? Que estratégia você está usando para pôr a mão nas coisas do pai? Ou você é o terceiro filho que estava contando a parábola, que era completamente apaixonado pelo pai? Cara, só que aqui nós temos um problemaço.
E antes de falar a boa notícia, eu vou ter que falar a péssima notícia. Pecado é não amar o Pai acima de todas as coisas, mas você não tem como mandar no seu coração. Se você não ama o Pai acima de todas as coisas, não dá para dar uma ordem para o coração e falar: passe a amar o Pai acima de todas as coisas. Por exemplo, temos algum corintiano aqui hoje? Levanta a mão, por favor. Não precisa ter vergonha, pode levantar. Ninguém vai te bater, nada dessas coisas. Sei que está acostumado, tá? Até algum corintiano, levanta a mão, cara. Já parece... Se chegava um corintiano, eu falava assim para ele assim, ó, cara, para ir para o céu, você vai ter que agora, a partir de agora, ser apaixonado pelo Palmeiras. Na moral, tem como? Presta atenção, presta atenção. Presta atenção. Tem como fingir. Mas quem está lá na porta do céu verificando, não está de olho na camisa que você está usando, conhece o seu coração. Só que dá para dar uma ordem para o seu coração: pare de amar tal coisa e passe a amar outra coisa? Não, tem como fingir, tem como tentar declarar, tem como ficar gritando Palmeiras, tem como comprar uma camisa, mas se o seu coração gosta de uma coisa, você não manda nele para gostar de outra. Você entendeu a enrascada que nós estamos? Você pode tentar ler a Bíblia quando você quiser, você pode vir aqui toda terça, você pode fazer o que você quiser, que você não tem como mandar o seu coração amá-lo acima de todas as coisas. Por exemplo, quem gosta do Corinthians, nasceu amaldiçoado, é escolhido, predestinação. Brincadeira, gente. Cara, nós estamos numa grande enrascada, cara. Porque tem gente fazendo tudo certinho, mas Deus está vendo e dizendo: cara, isso para mim é trapo de imundiça. Porque eu consigo olhar dentro do seu coração e você prefere as coisas criadas do que o Criador. Você tem mais prazer em assistir o Netflix do que falar comigo. Você tem mais prazer em jogar um joguinho no celular do que passar meia hora na presença do Criador, cara. Você tem mais prazer de conversar sobre futebol com o seu amigo do que falar comigo, você tem mais prazer de ler uma revista do que ler a minha palavra. E cara, eu estou vendo o seu coração. E o que é pecado, gente, é não amá-lo acima de todas as coisas, cara. Agora, o que é salvação? Segundo essa parábola, salvação, gente, é o escândalo da graça. Salvação, segundo essa parábola, é a corrida do pai para abraçar e beijar um filho fedendo. Salvação é a festa mais ilógica que já foi dada no universo. Cara, quanto tempo esse menino ficou fora? Para gastar 1/3 da herança, quanto tempo ele ficou fora? Vai, vamos chutar baixo, 2 anos. Ficou fora 2 anos, fazendo tudo errado, vivendo de forma irresponsável. Pensa nas coisas mais absurdas da época. Hoje seria extremamente mal visto ele se envolver com prostituição. Você imagina há 2000 anos atrás, num mundo ainda mais criterioso, ainda mais religioso. 2 anos fazendo tudo errado e gastando toda a fortuna do pai, toda a herança do pai, tudo que o pai deu para ele, de forma e fingindo que o pai não existia e fingindo que o pai estava morto. 2 anos. E Jesus ele coloca no final uma pitadinha assim, porque Jesus sabia provocar com as histórias, né? Ele fala que o menino ficou com fome, deu uma crise lá, né? Uma crise terrível, naquela região tal, e aí ele vai arrumar emprego. Aí Jesus podia falar, ele arrumou emprego para cuidar de galinhas. Não. Arrumou emprego para cuidar de cavalos. Não. Ele arrumou emprego para cuidar de porcos, que era para o judeu
a coisa mais nojenta e amaldiçoada que existia eram os porcos. E aí Jesus poderia falar, ele ficou com vontade de comer um porquinho, vontade de comer um bacon. Não, ele ficou com vontade de comer a comida dos porcos. Jesus estava dizendo, esse menino desejou ser um porco. O nível que ele chegou de desonra. E aí Jesus fala, ele caiu em si e falou, quantos trabalhadores do meu pai tem pão com fartura, e eu estou aqui passando fome, eu vou voltar, vou falar com meu pai que eu não sou digno de ser filho dele, e para ele me aceitar como um dos trabalhadores dele. E aí ele faz o caminho de volta. E aí Jesus fala, olha, e o menino estava vindo de longe, e o pai o avistou de longe, como que dizendo, o pai ficava naquela estrada esperando. Quando o pai avistou ele de longe, Jesus fala, o pai saiu correndo na direção dele. Cara, você precisa entender uma coisa, crianças corriam naquela época, mulheres correriam naquela época, adolescentes correriam naquela época, mas um patriarca nunca correria, porque para correr ele teria que levantar a vestimenta dele e as pernas dele apareceria. Um patriarca nunca correria, e aquele homem se humilha diante de todos e corre na direção de um filho formado em medicina, na direção de um filho vindo com a esposa e os 4 filhos e os netinhos para ele ver, na direção de um filho que pegou a herança e multiplicou. Não, na direção de um filho que desejava que ele estivesse morto e que fez tudo errado e que agora voltou fedendo. Ele corre na direção desse filho, pula no pescoço dele e começa a beijar o rosto fedido dele. Que pai é esse, cara? Que Deus é esse? E se não bastasse, você fala, não, isso é um absurdo. Se não bastasse, ele chama os servos, ele nem ouve o discurso do menino, ele ignora o que o menino está falando, me aceita como um dos trabalhadores. Quase que ele fala, cala a boquinha, que eu vou resolver o problema aqui. Ele chama um dos servos e fala, vamos dar uma festa para esse menino. Eu pergunto, seu pai é assim? Hã? Lembra quando você chegava com o boletim para ele assim? Aquele boletim que tinha que assinar, lembra? Pai, a professora falou que tem que assinar meu boletim, que eu tenho que devolver. E aí, seu pai pegava assim, olhava, boletim ensanguentado assim, pingando sangue, 7 notas vermelhas, o Brisa tá se identificando total. Aí, falava, filho, você tirou nota vermelha em educação física. Você não tem perna, tipo. E aí seu pai falava assim, menino, chama a sua mãe lá. Chama a sua mãe. Aí sua mãe aparecia assim na porta, sabe? Com medo já, né? Tipo, né? Você viu isso aqui, cara? Você viu isso aqui? Aí sua mãe fala, vi, né? Tipo, poxa, eu que fiz esse menino. E aí seu pai falava assim, nós vamos ter que dar um jeito nisso daqui. Vai no mercado, compra picanha e chama um DJ, nós vamos dar uma festa para esse menino. Seu pai é assim? Mas foi exatamente o que aconteceu, cara. Meu irmão, esse pai, foi na direção desse filho, pulou no pescoço dele e mandou dar uma festa para ele, para celebrar a vida dele. O que é o evangelho, cara? O evangelho é o escândalo do amor do Pai, cara. O evangelho é a festa mais ilógica da história da humanidade. É Deus celebrando alguém que desejava que ele estivesse morto. É Deus mandando o filho dele para morrer por pessoas que eram inimigas dele. Que pai é esse, cara? Que pai é esse? Que pai é esse? Me explica, porque não tem explicação.
O que eu estou querendo dizer? Não importa como você chegou aqui, cara. O pai está doido para pular no seu pescoço, te beijar e dar uma festa, porque ele vai devolver a sua vida, cara. Não interessa o que você fez. Ele quer te restituir em tudo. Não importa o seu passado, se é de prostituição, se é de roubo, se é de enganação, se é de mentira, ou se você é um religioso, Ele está doido para restaurar a sua vida com a graça dEle. O que eu tenho que fazer, Douglas? Nada, só parar na frente dEle e deixar Ele te abraçar e te beijar. Só entrar na festa e dançar bastante. Gente, Ele matou o maior bezerro. Ele matou o maior bezerro. Sabe o que significa? Não tinha freezer na época. Ele chamou a comunidade inteira para dentro da fazenda para celebrar a vida de um filho que desejava que ele estivesse morto. O que é salvação? Salvação é Deus correndo na nossa direção e pulando no nosso pescoço fedido, gente. Salvação é Deus nos achando, salvação é Deus nos encontrando, salvação é Ele vindo na nossa direção. Ele correu e pulou no pescoço do mais novo, Ele saiu da festa e foi atrás do mais velho. Salvação é uma ideia de Deus e não nossa. Ele afirma: esse meu filho estava morto e reviveu, esse meu filho estava perdido e foi achado. Não é se achou, e foi achado por quem? Pelo amor do Pai, cara. Cara, Deus está doido para achar você, cara. Deus está doido para encontrar você. Mas Douglas, e a minha dívida? Esquece a sua dívida. Ele não está nem aí para a sua dívida. E minha sujeira, Ele não está nem aí para a sua sujeira, porque você não tem como sujar Ele, mas Ele tem como passar a limpeza dEle para você, cara. Cara, sabe quando você entendeu o Evangelho? Quando você fala assim, cara, é bom demais isso ser verdade. Sabe quando alguém está pregando o Evangelho? Quando você fala assim, é fácil demais, Douglas. É fácil demais, cara. É por isso que é tão difícil, cara. Porque é simples demais, cara. E é por isso que é tão difícil para nós, de mentes religiosas, aceitarmos, cara, que Ele nos ama tanto. Cara, o Pai é apaixonado por você, cara. Foi Ele que nos achou, gente. Você pode dizer assim, não, Douglas, mas o mais novo, ele que foi atrás do Pai. Foi o mais novo que caiu em si e fez o caminho de volta. Gente, você precisa ler direito a parábola. O mais novo não foi atrás do Pai. A Bíblia diz, e caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? Ele não estava voltando pelo Pai, ele estava voltando pelo pão. Porque o nosso coração ama as coisas, mas de repente ele estava voltando pelo pão, mas o Pai correu atrás dele, cara. Ele queria comida, mas o Pai queria o filho. E eu digo para você, não importa o motivo que você veio aqui. Eu não sei se você veio aqui atrás de uma bênção, não sei se você veio aqui por causa de culpa, eu não sei se você veio aqui para bater cartão, eu não sei o que você veio fazer aqui. Eu sei o que o Pai veio fazer aqui nessa noite, cara, que foi achar você, encontrar você e derramar o amor escandaloso dele na sua vida. O Pai te ama, cara. O Pai te ama. Isso é salvação, cara. Ele te ama. E eu te falo, e te faço uma pergunta, na verdade: quem pagou para esse menino voltar? Quem pagou o preço para esse menino estar de volta na casa do Pai? Sabe quem pagou o preço? O único que está bravo na parábola. O irmão mais velho. Quem pagaria a conta para esse menino voltar para a fazenda era o irmão mais velho. Se não, veja como o pai termina a parábola. Qual é a última coisa que ele fala? Tudo que eu tenho é teu. Ou seja, tudo que tinha dentro da fazenda era do irmão mais velho. A comida, por que ele está bravo? Porque aquele bezerro que foi morto era dele.
E o vinho que estavam bebendo era dele. E a cama que o menino ia dormir era dele. E o pão que ele ia comer de manhã era dele. E a capa que colocaram nele era dele. E o anel que estava no dedo dele era dele. Quem ia pagar a conta para ele voltar? Esse irmão mais velho. É por isso que ele está tão bravo, cara. Porque tinha um agravante ainda. Se esse menino volta para a família e o pai o aceita de volta, a herança seria repartida de novo. Ele ia voltar para o testamento do pai. E esse mais velho teria que repartir a herança com esse filho de novo. Sabe o que Jesus está dizendo nessa parábola para aqueles religiosos? Que péssimo irmão mais velho vocês são, que não querem aceitar de volta esses que não estavam mais debaixo da lei. Só que eu tenho uma notícia para dar para vocês hoje aqui, cara. Os fariseus não são o nosso irmão mais velho. Os judeus não são o nosso irmão mais velho. O nosso irmão mais velho se chama Jesus Cristo, cara. E Ele decidiu pagar o preço para a gente voltar para a casa do Pai, cara. Ele decidiu pagar o preço para a gente voltar, porque Ele não aguentava mais a angústia do coração do Pai, vendo você longe dEle. E Ele mesmo saiu da fazenda, foi até o lamaçal do pecado para achar você, cara. Para achar você, para achar você, para achar você e trazer você de volta para a casa do Pai, cara. Ele pagou com o sangue dele. Ele era o único herdeiro desse pai, mas ele decidiu repartir a herança com cada um de nós, cara. Cara, Jesus é o nosso irmão mais velho. É por isso que a gente adora o nosso irmão mais velho. É por isso que a gente celebra o nosso irmão mais velho. Por isso que ele tem um nome que é sob todo nome. Por quê? Porque ele pagou o preço para a gente estar de volta nos braços do Pai, cara. Ele pagou. Cara, isso é o Evangelho. Você é salvo somente pelo amor do Pai, somente pela graça do Pai, somente pelo sacrifício de Jesus. Somente. Não tem mais nada para você fazer. É Jesus sozinho, é a graça sozinha, é o amor sozinho. Por isso toda a glória vai para Ele sozinho. Ninguém pode bater no peito dizendo que é bom, por isso é salvo. Não, porque Ele é bom, nós estamos salvos, cara. Porque Ele é misericordioso, nós estamos salvos. É Jesus sozinho, cara. Não é Jesus mais leitura bíblica. Não é Jesus mais oração. Não é Jesus mais vir aqui na igreja. É Jesus sozinho que nos salva. Ele é suficiente, cara. Douglas, mas eu não tenho que ler a Bíblia? Douglas, eu não tenho que orar? Douglas, eu não tenho que jejuar? Douglas, eu não tenho que vir aqui de terça? Sim. Mas não para conquistar o amor do Pai, porque o amor do Pai já está conquistado em Jesus Cristo, cara. Ele ama vocês. É por isso que Ele diz: o meu fardo é leve. Mas peraí, a lei falava não matarás. Jesus fala, se você se irá, você já está assassinando. Como sua lei é mais leve? Sabe por quê? Porque a lei dele flui da gratidão. Leia a Bíblia, mas não para conquistar o amor do Pai, para conhecer aquele que te amou primeiro. Ore, mas não para conquistar o amor do Pai, mas para conversar com aquele que te amou primeiro. Jejue, mas não para conquistar o amor do Pai ou as coisas, mas porque você está com saudade de Jesus e você quer mais daquele que te amou primeiro. Tudo agora flui da gratidão. Porque eu encerro dizendo para vocês essa parábola, o que é santidade? O que é santidade segundo essa parábola? Sabe, santidade nessa parábola é a gratidão, é o nosso sentimento de gratidão pelo amor do Pai. Como eu comecei dizendo para vocês, o que é pecado? Não amar o Pai acima de todas as coisas. E aí a gente tentou estratégias para amar o Pai. Por exemplo, a gente falou assim para as pessoas: olha, se você não amar o Pai, você vai para o inferno. O que as pessoas fizeram então? Não, então eu preciso amar o Pai, eu preciso amar o Pai para não ir para o inferno. E se você está tentando amar para não ir para o inferno, quem que você ama? Você mesmo. Porque na verdade você está tentando livrar você do inferno.
Não, você precisa amar o pai para ir para o céu. Você amar o pai, você vai para o céu. Aí você tenta amar o pai, mas na verdade você está querendo ir para o céu. Então você está querendo ir para o céu, quem que você ama acima de tudo? Você mesmo. E se você ama o pai que você vai ser abençoado. Aí você fala, não, vou amar bastante o pai porque aí eu vou ser abençoado. E se você está mirando ser abençoado, quem que você ama acima de tudo? Você mesmo. E você continua em pecado. Não tinha nenhum jeito para amar o pai, a não ser que a gente descobrisse que Ele nos amou primeiro, mesmo a gente não amando Ele de volta. Ele é apaixonado por nós a ponto de dar o único Filho dEle para substituir a gente na cruz do Calvário. A não ser que o nosso coração descubra que o Pai é apaixonado por nós. Sabe o que o nosso coração faz? Devolve amor. E agora você fala, por que você faz as coisas para Deus? Porque Ele me amou primeiro. É somente por causa dEle. Não é por causa de bênção, porque eu já fui abençoado na cruz do Calvário. Não é para ir para o céu, porque o céu já está garantido. Não é para sair do inferno, porque eu já estou livre do inferno por causa do sacrifício de Jesus Cristo. É somente por causa do meu amor pelo Pai que eu faço as coisas, cara. Não tenho interesse por trás, porque Ele já me deu tudo. Gente, nós fomos criados com um falso evangelho, gente, que é Jesus mais alguma coisa. E eu vim dizer para vocês, não, é somente Jesus. E não importa como você está hoje, se você decidir hoje entrar na presença do Pai, o Pai vai te receber de braços abertos e Ele vai te amar profundamente, porque Ele olha para você através das lentes de Jesus Cristo. Jesus trocou de lugar com você, em Cristo você foi justificado, ou seja, feito justo, porque Ele se fez maldição para fazer você justo. Eu te pergunto, Ele precisou pecar para se tornar pecado? Não. Então você precisa fazer atos de justiça para virar justo? Não. Você só tem que trocar de lugar com Ele. Portanto, se você entrar na minha sala, cara, eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou te perguntar, cara, se você morrer hoje, ou se Jesus voltar, você está salvo? E cara, eu espero do fundo do meu coração que você me responda sim, porque aí eu vou te perguntar por quê. E eu quero ouvir, porque Ele trocou de lugar comigo, cara. Unicamente por causa de Jesus Cristo. Douglas, eu continuo pecador, eu continuo fazendo coisas erradas, eu continuo mal, mas Ele trocou de lugar comigo, Douglas. E por causa de Jesus Cristo morto naquela cruz e ressurreto, eu estou salvo unicamente por causa dEle. Não é Jesus mais uma atitude minha, não é Jesus mais alguma coisa, é somente Jesus, cara. Só Ele sozinho. Por isso que toda a glória é dEle. Nós vamos entrar lá e falar, é por causa desse cordeiro que nós estamos aqui. Não é por causa de nenhuma atitude que nós tivemos. É só por causa dEle. É por isso que nós somos adoradores dEle. É por isso que nosso coração queima por Ele. Porque Ele nos amou primeiro, cara. Sabe, eu vi um pastor dizendo que o filho dele chegou para ele e falou assim, pai, se eu fizer minha lição de casa, eu posso comer um chocolate? E aí, clicou dentro dele, cara, eu preciso ensinar a graça para o meu filho. Ele disse, não, cara, come o chocolate e em gratidão faz sua lição de casa. Foi isso que Jesus fez na cruz, cara. Ele liberou o chocolate, cara. Ele liberou o chocolate, mas Douglas, se liberar o chocolate ninguém vai fazer nada. Sim, porque eles têm que fazer por gratidão. Por gratidão. É somente se o evangelho entrar no seu coração, o escândalo da graça entrar no seu coração, que o seu coração vai começar a bater por ele, porque adivinha, seu coração está buscando amor. Seu coração entrou em contato com as drogas e a sensação foi tão gostosa que você pensou, as drogas me amam, elas me amam. Aí você descobriu que elas querem te matar. Aí seu coração entrou em contato com o sexo e falou, ele me ama, e aí você descobriu que ele vai te matar. Aí seu coração entrou em contato com uma menina ou com um rapaz, e agora finalmente estou tendo sensações maravilhosas, ele me ama. E essa pessoa te decepcionou. E seu coração pensou que era carreira,
mas aí alguém melhor que você entrou e ganhou a promoção. Aí seu coração achou que era a faculdade, e aí você viu que não é. E aí seu coração achou que é isso, e finalmente eu estou apresentando para você o amor da sua vida, que te amou primeiro, que não pede nada em troca, Ele simplesmente te amou. Seu Pai, cara. O que é santidade? Viver completamente em gratidão ao que Ele fez por nós. Sabe o que eu fico imaginando? O dia depois daquela festa. Eu fico imaginando o filho mais novo acordando. E de repente ele levanta assim e ele olha para uma cama que ele não merece. E ele olha para um pijama que ele não merece. E ele está num quarto que ele não merece. E ele vai para uma cozinha que ele não merece. E ele senta numa mesa que ele não merece. E ele pega um pão que ele não merecia. E ele passa uma manteiga que ele não merece. E de repente entra um pai que ele não merece. E está tudo bem entre ele e o pai. E ele não merece, está tudo bem. E o pai diz: você dormiu bem, cara? E para ele ainda é meio estranho, ele está esperando ainda a cintada, ele está esperando ainda o castigo, e não tem nada. Se você está pensando, é bom demais para ser verdade, cara, o evangelho está começando a entrar na sua cabeça, cara. A gente não merece. E aí de repente esse pai fala: filho, você poderia ir ali para mim? Eu acho que aquele menino olha para o pai e fala: como que eu vou falar não para o Senhor? Eu acho que aquele menino olha para o pão, olha para o pijama, olha para a mesa, lembra da festa e fala: como que eu poderia falar não para o Senhor? Filho, você pode parar de fazer tal coisa? Como que eu vou falar não para o Senhor? Depois do tanto que o Senhor me amou. Você quer andar em santidade? Você não precisa saber mais da lei. Você não precisa saber mais do céu. Você não precisa saber mais do inferno. Você não precisa saber mais das bênçãos. Você precisa saber mais do amor do Pai por você, cara. Você entender que quem está pedindo para você algumas coisas é aquele que te amou primeiro e que é completamente apaixonado por você, cara. Você coloca de pé no seu lugar. Confiando em nosso Deus, não seremos abaixo.